Eu não queria ter ido. Quando minha irmã me mandou a mensagem avisando sobre a tal reunião de família, algo dentro de mim travou. Meu pai estaria lá. E mesmo depois de anos de silêncio, depois de promoções, reportagens, operações, condecorações e cicatrizes, eu ainda hesitei. Aquelas mensagens do grupo de família que só mandam um bom dia e olha como a fulana engordou, não são feitas pra gente como eu. Mas algo me impulsionou a aceitar o convite dessa vez. Talvez uma tentativa inconsciente de resgatar qualquer migalha de pertencimento. Talvez a vontade de ver minha avó antes que o tempo apagasse o nome dela da memória. Ou talvez só curiosidade mórbida de saber se ele ainda tinha coragem de me olhar nos olhos. Cheguei com roupa simples, camisa branca, calça escura, sem maquiagem, sem adornos, sem medalhas, sem farda. Entrei pela lateral da casa da minha tia, onde o som de risadas já escorria pelas paredes como um lembrete de que ali, entre aquelas mesas enfeitadas de flores artificiais, todo mundo já tinha se ajeitado no seu papel. Eu, por outro lado, era sempre a peça que sobrava. A filha que saiu de casa aos 17, a que se meteu com essa história de exército, como diziam com aquele tom entre deboche e condescendência. Fui direto até minha avó, que me recebeu com o mesmo abraço frágil e tremido de sempre, e por alguns minutos me permiti esquecer de onde eu estava. Mas bastou levantar e dar 3 passos em direção ao quintal para ouvir a voz que sempre soube onde atingir. Olha quem resolveu aparecer, meu pai disse alto, com aquele riso abafado de quem acha que é o centro da festa. A soldada sumida. Algumas risadas ecoaram. Uma tia engasgou com o refrigerante. Um primo olhou para o chão, tentando não rir junto. Eu só parei, respirei fundo e caminhei até a mesa. A palavra soldada não era um erro, era uma escolha. Ele sabia, ele sempre soube, mas reduzia de propósito. Sempre reduziu. Para ele não importa quantas vezes meu nome tenha sido citado em missões sigilosas, ou quantos boletins oficiais tivessem saído com minha assinatura. Eu sempre seria a menina que, segundo ele, fugiu de casa porque não aguentava lavar um banheiro. Sentei em uma das cadeiras ao canto, perto da churrasqueira, onde um tio tentava fazer piada misturando cerveja e política. Ele me lançou um sorriso torto e perguntou, com a sutileza de um trator: "E aí, coronelzinha, já prendeu muito bandido?" Antes que eu pudesse responder, meu pai completou: "Coronel? Que nada. Ela ainda é só uma soldada. Não é, filha?" Aquela palavra de novo, como se eu não tivesse vencido o curso de aperfeiçoamento entre os 3 primeiros. Como se eu não tivesse comandado tropa. Como se eu não tivesse chegado onde menos de 3% das mulheres do exército chegam antes dos 40. Mas ali, naquele quintal cheio de cadeira de plástico e sorrisos fáceis, minha trajetória era invisível. Eles não sabiam. E pior, não queriam saber. "General", eu disse em tom quase inaudível. "O quê?" perguntou uma prima, com o copo de refrigerante na mão. "Eu sou o general", repeti, olhando diretamente para o meu pai. Por um segundo, houve silêncio. Mas ele riu. Gargalhou alto, como quem ouve uma anedota mal contada. Bateu na perna, limpou os olhos marejados de tanto rir e disse com gosto: "Vai ver, ela é general no joguinho do celular, né?" As risadas voltaram. Algumas forçadas, outras constrangidas. Eu fiquei em silêncio. Porque o que eles não sabiam, o que ele não sabia, era que naquele mesmo mês eu havia sido nomeada oficialmente general de brigada, após comandar uma operação que desmontou uma rede de narcotráfico que operava entre 3 estados e tinha ligações com chefes internacionais. Meu nome saiu no diário oficial. Meu rosto saiu na TV, borrado por questões de segurança. Mas ali, naquele quintal, minha identidade era moldada por um homem que me tratava como um erro desde os 15 anos. Levantei com calma. Peguei um copo de água. Ouvi de longe alguém dizendo que ia começar o parabéns. E no instante em que me virei, uma voz atravessou o quintal, vinda da portaria da casa. "Caramba! É ela! A general que prendeu os irmãos Farias!" As cadeiras rangeram. As conversas cessaram. Todo mundo olhou para a direção da entrada, onde um dos sobrinhos do meu tio, um garoto que fazia faculdade de Direito, estava parado com o celular na mão, mostrando a notícia na tela. "É sério, olha aqui. Operação conjunta do Exército com a Polícia Federal, comandada pela general Carla M. da Silva. É ela. Meu pai,
que até então erguia o copo de vinho com aquele ar de pavão bêbado, congelou. O líquido escorreu pela borda. O rosto empalideceu. O queixo dele caiu, literalmente. Ficou ali, aberto, trêmulo, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Ninguém riu. Ninguém ousou. O som que ecoava agora era o das notificações do celular do sobrinho, enquanto as pessoas buscavam meu nome no Google, reconheciam meu rosto nas imagens borradas e começavam a ligar os pontos. Até a tia do refrigerante se endireitou na cadeira. Eu, por minha vez, não disse nada. Apenas sentei de novo, bebi a água e esperei o bolo chegar, como se nada tivesse acontecido, porque para mim, aquilo já era rotina, ser ignorada por dentro e reconhecida por fora. O que eu não sabia ainda era que esse seria apenas o começo do que estava por vir. Eu tinha 14 anos quando disse pela primeira vez que queria servir ao exército. Estávamos na sala de casa, era uma noite abafada de janeiro, e o ventilador girava preguiçoso no teto, arrastando com dificuldade o ar pesado e o cheiro de suor que vinha da roupa do meu pai, recém-chegado do trabalho. Minha mãe lavava a louça sem dizer uma palavra. E eu, entre o nervosismo de uma adolescente e a convicção de quem já carregava algo forte no peito, soltei: "Pai, eu quero ser militar." Ele nem virou o rosto. Continuou olhando para a televisão, onde passava uma reprise de um jogo antigo, e só respondeu: "Militar não é coisa de mulher." Não houve discussão, nem gritos. Só aquela sentença seca que caiu entre nós três como se alguém tivesse batido uma porta que nunca mais seria aberta. Minha mãe parou de esfregar a panela por um segundo, respirou fundo e continuou. Era assim que ela reagia a tudo, com o silêncio de quem sabe que qualquer tentativa de resposta viraria munição contra si mesma. E eu, naquela noite, percebi que havia cometido uma ousadia imperdoável. Não por ter um sonho, mas por ter um sonho que não combinava com o que ele aceitava como coisa de mulher. Eu não cresci numa casa onde se dava parabéns por tirar boas notas. Na verdade, boas notas só serviam para justificar por que eu não tinha namorado. E quando comecei a passar mais tempo lendo sobre história militar do que assistindo novela, ele disse que eu estava ficando masculinizada. A palavra era dita com nojo, como se fosse um tipo de doença contagiosa. Quando tentei me inscrever em um curso pré-militar, meu pai fez questão de ir até a escola e proibir a diretora de aceitar minha matrícula. Disse que não ia deixar a filha dele virar homem, só para sair marchando por aí. Na época, ainda tentei argumentar. Disse que não era sobre marchar, nem sobre virar homem, que era sobre servir, proteger, fazer diferença. Mas ele riu. Disse que isso era papo de televisão, que quem se alistava era quem não tinha outra escolha, que vida de quartel era para homem com braço, não para menina com drama. Aos 16, vendi doces escondida no colégio para pagar a inscrição do concurso. No dia da prova, saí de casa dizendo que ia visitar uma amiga. Passei na seleção. Quando o resultado saiu, imprimi e colei na parede do meu quarto. Ele arrancou, amassou, jogou no lixo e disse que eu nunca mais ia sair daquela casa enquanto dependesse dele. Naquela noite, dormi com a porta trancada e uma mochila pronta atrás da cama. Na semana seguinte, eu saía de casa, com 3 mudas de roupa, R$100 escondidos no sutiã e uma vontade que ninguém mais podia apagar. Lembro da sensação de chegar no alojamento da escola preparatória militar pela primeira vez. Era um prédio frio, com cheiro de sabão e concreto. O colchão era duro, o uniforme pinicava e o café da manhã vinha em bandejas metálicas. Mas era a primeira vez que alguém me chamava de senhora ao invés de menina. A primeira vez que me davam ordens que não vinham com insultos. Eu tinha que correr, tinha que obedecer, tinha que gritar sim, senhora, sim, senhor. Mas nunca precisei me encolher. Aquilo para mim era liberdade. Durante o primeiro ano ele não ligou, não mandou mensagem, nem um boa sorte. Uma vez minha irmã disse que ele comentou num almoço que ela vai desistir rapidinho, quero ver aguentar sem maquiagem e com peso nas costas. Mas eu aguentei. E cada dia que eu acordava às 4 da manhã, cada flexão na chuva, cada marcha com 20 quilos de equipamento, era mais uma camada de resistência sendo costurada na minha pele. Eu não queria provar nada para ele, mas também não ia permitir que a imagem que ele tinha de mim fosse a última a ser moldada. A primeira vez que ele apareceu foi no dia em que recebi minha espada, já no final da formação.
Ele chegou de última hora, com a camisa aberta no peito e o rosto suado. Ficou no fundo da arquibancada, sem levantar para aplaudir. Quando acabou, fui até ele. Entreguei o folder da cerimônia e disse: consegui. Ele leu como quem folheia um panfleto de supermercado. Depois soltou: e agora? Vai virar o quê? Tenentinha? Tenentinha. A palavra mordeu como ácido. Mas eu não reagi. Só guardei. Uma coisa que aprendi cedo é que o silêncio é mais afiado do que qualquer resposta na hora errada. Depois disso, passaram-se anos, promoções, missões. Vi gente cair do meu lado. Segurei mãos que não voltaram. Me ajoelhei para rezar por corpos que nem podiam ser enterrados com nome. Tudo isso carregando a ausência dele como um peso invisível. Não doía mais. Era só a lembrança de um espaço que nunca existiu de verdade. Até que um dia, num programa de TV, mencionaram meu nome. Eu não sabia, não vi ao vivo. Fiquei sabendo porque minha vizinha me mandou um print. General Carla da Silva, comandante da operação em zona de conflito no Sudeste. Foi a primeira vez que alguém da família me ligou. Não ele, mas minha tia. Queria saber se eu ia estar na reunião de família. Disse que seria bonito todo mundo junto depois de tanto tempo. E eu, contra todo o bom senso, disse que sim. Porque uma parte de mim queria ver com os próprios olhos se ele ainda tinha coragem de rir na minha cara. O resto você já sabe. Ele riu. Me chamou de soldada. Desprezou minha trajetória na frente de todos. Mas o mundo tinha mudado. E quando alguém gritou: ela é a general que prendeu os traficantes mais procurados do Brasil, o velho teatro familiar caiu como papel molhado. Naquele dia, eu finalmente entendi. O problema nunca foi o exército, nem a farda, nem a mulher que eu me tornei. O problema sempre foi ele. Ele que nunca suportou que eu tivesse força própria, que eu tivesse comando, que eu não dependesse mais do olhar dele para existir. E agora, ele não sabia nem onde esconder os próprios olhos. Era uma sexta-feira abafada de dezembro, quando vesti a farda pela primeira vez e entrei na casa onde cresci. O tecido ainda estava rígido, novo, recém-passado. Cada vinco, cada linha da calça, cada dobra na blusa representava mais do que uniforme. Era resistência costurada à mão. Eu tinha voltado para a cidade depois de meses em campo, e aquela visita era mais obrigação do que desejo. Minha mãe havia insistido. Seu pai está mais calado ultimamente, ela disse. Acho que ele está começando a repensar algumas coisas. Ingenuidade ou esperança. Ainda não sei. Mas parte de mim quis acreditar que, ao me ver de farda, ao ver o brasão do exército no meu ombro, ele se calaria. Nem que fosse por 30 segundos. Eu só queria isso. 30 segundos de silêncio que não viessem carregados de desprezo. Bati na porta de madeira que rangeu com o mesmo som velho de sempre. O cheiro da casa me atingiu como uma memória física. Um misto de café requentado, plástico derretido de cortina velha e o desinfetante de pinho que minha mãe usava religiosamente. Foi ela quem abriu. O rosto iluminou-se por um instante. Depois enrijeceu. Me abraçou, mas com cuidado, como se a farda fosse frágil demais ou rígida demais para o carinho dela. Você está bonita, disse, baixinho, como quem teme ser ouvida. Atrás dela, a televisão ligada no volume máximo abafava qualquer tentativa de conversa. E lá estava ele, sentado no mesmo sofá de sempre, camisa regata, chinelo surrado, controle remoto na mão. Ele nem virou o rosto. Apenas levantou o queixo por um segundo e disse: vai entrar fardada mesmo? Fiquei parada na entrada por alguns segundos, a mão ainda pousada no coldre vazio, onde naquele dia não carregava arma nenhuma. Só a autoridade de quem já havia passado por 4 seleções, 2 cursos de sobrevivência, missões em favelas dominadas por milícias e um resgate que terminou com meu nome na portaria de elogio. Mas ali, diante dele, eu era só mais uma filha desobediente, vestindo roupa de homem. Acabei de sair do quartel, respondi, mantendo a voz neutra. Ele bufou, como quem ouve desculpas, e depois murmurou para a televisão ou para si mesmo. Não sabe nem separar as coisas. Entra na casa dos outros com essas calças de soldado. Falta de respeito. Minha mãe desapareceu na cozinha. O silêncio que se instalou na sala era quase sólido. O ventilador de teto girava devagar, e o som da televisão continuava preenchendo cada canto. Sentei no canto do sofá, mantendo a postura reta, o corpo alinhado, como fui treinada. Ele não olhava para mim, mas eu sabia que via, pelos cantos dos olhos,
pela tensão do maxilar. Ele via, sim, só não conseguia admitir. Era a primeira vez que me via adulta. A primeira vez que minha presença trazia autoridade. E ele odiava isso. Você está de férias? Perguntou sem tirar os olhos da tela. 10 dias. Vai ficar aqui? Não. Peguei um quarto num hotel. Fica mais perto do centro. O veio com o peso de 10 julgamentos. Para ele, eu estava desprezando a casa. Mesmo que anos antes ele tivesse dito que eu não voltasse chorando depois de brincar de quartel. Agora, minha presença era incômoda, mas minha ausência também era. Não havia como ganhar. Não com ele. Minha mãe voltou com café. Me serviu primeiro. Ele não comentou. Tomou o dele em silêncio. A única vez que comentou algo sobre minha farda foi quando a vizinha bateu na porta com um pacote na mão. Olha só quem tá aí, ela disse surpresa. Eu vi uma reportagem outro dia. Uma general com um nome parecido com o seu. Não era você, não? Meu pai pigarreou antes que eu pudesse responder. Tá longe disso ainda. Ela é só subalterna. A vizinha ficou constrangida. Eu sorri. Era eu, sim. A reportagem foi sobre a operação em Vitória. Fui a comandante. Ela arregalou os olhos. Meu Deus do céu. Então era mesmo. Parabéns, menina. Depois que a vizinha foi embora, o silêncio voltou. Mais espesso. Mais denso. Até minha mãe percebeu e tentou quebrar. Eles falaram que vão fazer uma matéria contigo pro jornal da cidade, não é? Devem fazer, sim. Estou ajudando com as entrevistas. Meu pai balançou a cabeça e soltou. Vai ver agora, qualquer um que prende um traficante já ganha medalha. Era assim. Sempre foi assim. Para ele, mérito só existia quando vinha de fora, de outros homens, de profissões de verdade, como ele dizia. Professor, médico, advogado. Militar não é profissão, é quartel. Uma frase que repetia sempre, como se isso anulasse a estrutura que protegia o próprio país em que ele vivia. Fiquei ali por mais 10 minutos. Depois me levantei, agradeci o café e fui até o quarto onde dormi minha infância inteira. Estava trancado. Minha mãe disse que tinha virado o depósito do meu irmão. Não tem mais cama lá? Ela explicou, sem olhar para mim. Eu disse que tudo bem, que ia embora mais cedo. Voltei pro hotel com a farda ainda no corpo. Deitei na cama firme, encostei a cabeça no travesseiro e respirei fundo. Eu tinha cruzado fronteiras, comandado tropa, negociado com criminosos, treinado recrutas e enfrentado homens que achavam que ser mulher era ser fraca. Mas nada me tirava mais energia do que 30 minutos na presença do meu pai. Naquele dia, percebi que ele nunca ia me ver. Nunca como eu realmente era. Ele ia seguir me chamando de soldada, de menina, de exagerada. Mas isso não era mais sobre ele. Era sobre mim. Sobre o quanto eu tinha caminhado sem aplauso. E, principalmente, sobre o quanto eu podia seguir, sem precisar que ele viesse atrás. Os anos seguintes não foram feitos de glória. Foram feitos de lama, suor, poeira vermelha colada na bota e silêncio dentro da alma. Enquanto o mundo do meu pai girava em volta da novela das 8, das prestações da TV Nova e das piadas feitas à mesa com os amigos do bar, o meu girava entre escalas trocadas, plantões dobrados e os nomes que eu escrevia com letra firme nos relatórios de baixa. Eu assisti a minha juventude se dobrar como o lençol verde-oliva da primeira madrugada no alojamento. Rígido, seco, disciplinado. E não me arrependo de nada. Na vida militar, ninguém pergunta como você está. Perguntam se está pronto. Perguntam se sabe atirar, se sabe obedecer, se sabe calar. E eu sabia. Aprendi cedo. A primeira missão tática veio quando ainda nem tinham tirado o aluna da minha farda. Uma busca por um foragido escondido numa favela tomada por olheiros, com rádio pirata e armamento pesado. Eu tremia debaixo do colete, mas meu olhar não denunciava. E isso era o que me fazia subir de posto. Meu silêncio, meu olhar e minha pontualidade no campo de tiro. Com o tempo, a resistência se transformou em confiança. E a confiança em liderança. Lembro do dia em que um dos recrutas mais difíceis do pelotão veio me pedir conselho. Tinha acabado de enterrar o pai. Estava abalado, tropeçando nos treinos, sendo punido pelos sargentos. Mas naquele fim de tarde,
Ele bateu na minha porta e disse: "Eu sei que a senhora também veio sozinha pra cá. Como é que a gente aguenta?" E eu só respondi: "Não aguenta. Continua." Porque era isso. Ninguém ali estava ileso. Todo mundo sangrava por dentro de algum jeito. Alguns por medo, outros por saudade, alguns pelas perdas que deixaram para trás. Eu sangrava em silêncio toda vez que via alguém receber uma ligação no domingo. E do outro lado, tinha um pai dizendo que estava orgulhoso. Eu nunca recebi uma, nem nos aniversários, nem nas promoções, nem nas vezes em que fui citada em ordem do dia. E mesmo assim, continuei. Comecei a me destacar em áreas onde poucos queriam entrar. Segurança de fronteira, mapeamento tático em áreas de conflito, acompanhamento de operações com inteligência. Quanto mais difícil era a missão, mais eu sentia que aquilo era para mim. Não porque queria provar algo aos outros, mas porque cada vitória era uma conversa silenciosa com aquela adolescente de mochila nas costas e orgulho ferido. Era como dizer a ela: "Você estava certa em não voltar." Perdi a conta das vezes em que fui chamada de machona, mandona, fria. Perdi a conta dos olhares tortos quando entrei em salas de decisão com outros oficiais e me apresentei como chefe da operação. Eles sempre achavam que eu era a secretária, ou a tenente novata, nunca a comandante. Mas isso durava 5 minutos. Depois da primeira reunião, depois do primeiro plano traçado com precisão, depois do primeiro resultado entregue, eles calavam. Não por respeito, por constrangimento. A farda pesava, mas o que mais doía era o que ela escondia. Por trás do nome bordado no peito, havia noites em que eu não conseguia dormir por lembrar do menino que gritou: "Não atira, por favor", antes da explosão. Havia missões em que, por mais que tudo corresse como planejado, uma parte da gente não voltava. Os noticiários mostravam manchetes. As redes sociais comemoravam a prisão. Mas ninguém via o momento em que a gente sentava no chão do vestiário, com os olhos perdidos, tentando lembrar por que começou. Aos 30, eu já havia comandado 3 operações interestaduais. Já tinha coordenado evacuação diária em estado de calamidade e participado de grupo de análise para combate ao narcotráfico em zonas rurais. Mas ainda era chamada de aquela menina brava do batalhão. Eu sorria quando diziam isso, porque não era bravura. Era disciplina, era memória, era tudo o que precisei sacrificar para estar ali. E quase ninguém sabia. Nunca me casei. Não por falta de amor, mas por excesso de renúncia. Tive 2 relacionamentos sérios. Um deles durou 3 anos. Mas na primeira vez que pedi para que ele esperasse 1 semana por causa de uma missão, ouvi: "Não dá para ser prioridade nunca?" Não, não dava. A missão vinha antes. O fuzil era limpo antes da lágrima. E a saudade, eu enterrei junto com minha primeira bota gasta. Também não tive filhos, embora tenha criado muitos. Os mais jovens do pelotão, os que vinham do interior com medo no olhar, os que escondiam cartas da mãe no bolso do uniforme, os que dormiam sentados no alojamento por medo de chorar. Eu cuidava, dava bronca, ensinava, puxava para perto quando precisava. Me tornei o tipo de oficial que eu nunca tive. E isso, para mim, valia mais do que qualquer quadro na parede. A única carta que meu pai me escreveu foi no dia em que minha mãe adoeceu. Não tinha remetente. Só 3 linhas mal escritas, dizendo que ela estava internada e que era bom eu vir logo, porque ela não tinha muito tempo. Cheguei no hospital em menos de 6 horas, de farda. Ele não olhou nos meus olhos. Ela sim. Ela apertou minha mão e sussurrou fraca: "Você venceu, mesmo sem ninguém te aplaudir." Ela morreu naquela madrugada e foi sepultada sem honras, sem farda, sem discurso, mas com o meu cap dentro do caixão. Eu coloquei ali, silenciosamente, como sinal de tudo que ela me deu mesmo sem poder dizer. Depois da morte dela, meu pai nunca mais me ligou. Não veio à cerimônia em que recebi o bastão de comando. Não compareceu à entrevista no batalhão. Nunca pediu para ver as fotos. Nunca perguntou nada. E mesmo assim, quando me convidaram para a reunião de família, eu fui. Fui porque algo dentro de mim ainda queria provar, nem que fosse por um instante, que eu não precisava mais ser vista como aquela menina metida à soldada. Mas o que aconteceu naquele dia superou tudo o que eu imaginei. Porque a vida às vezes desenha os encontros que a gente achava que jamais teria.
E quando alguém no meio da festa gritou meu nome com o título completo, com a história inteira, com o reconhecimento que eu esperei uma vida inteira, meu pai ficou mudo. E pela primeira vez, ele teve que engolir quem eu era, sem precisar levantar a voz, sem precisar pedir permissão. Era início de setembro quando o rádio do meu alojamento emitiu o primeiro aviso. Não vinha com alarde. Não havia gritos, nem urgência performada. Só uma frase seca, seguida por meu sobrenome. General Carla, reunião com inteligência em 30 minutos. Caso prioridade alfa. A senhora lidera. Na época eu ainda era coronel. O uso antecipado do general foi um erro, ou um prenúncio. Só descobri depois que quem havia feito a chamada era um dos agentes da inteligência que vinha acompanhando meu trabalho em campo há quase 2 anos. Ele sabia que, se a missão desse certo, seria questão de tempo até minha promoção. Mas naquele momento, tudo o que importava era a clareza do que estava em jogo. Capturar, vivos, os 3 irmãos Farias, os criminosos mais procurados do país. Os Farias não eram apenas narcotraficantes. Eles eram símbolo. Chefes de um império de entorpecentes que se estendia por 4 estados, com braços dentro de prefeituras, delegacias, câmaras de vereadores. Tinham sido treinados fora do país, usavam logística militar, drones, servidores criptografados e viviam se movimentando como névoa. Toda vez que um pelotão se aproximava, eles desapareciam. Haviam escapado de 4 operações federais em 2 anos. Uma delas deixou 3 agentes mortos. E agora, estavam numa fazenda isolada no interior de Goiás, camuflada de centro de distribuição agrícola. O plano era ambicioso. 48 horas para montar e executar uma operação de cerco e captura em zona rural, com risco real de combate armado e presença de civis. E pela primeira vez, a decisão final não caberia a um comandante regional. Caberia a mim. Dei o briefing numa sala sem janelas, com um mapa digital na parede e 12 operadores sentados em silêncio absoluto. Homens e mulheres treinados, calejados, experientes, mas todos sabiam que ali, naquela missão, não havia margem para erro. Era tudo ou nada. Um movimento em falso e tudo desmoronava. Ninguém atira primeiro. Só reagimos. Precisamos dos 3 vivos, entendido? Eles assentiram. O mundo vai estar assistindo, finalizei. E estava. Quando entramos na zona de operação, o céu ainda não clareava. Era aquele momento cinza entre o fim da madrugada e o início do dia, onde tudo parece suspenso. A terra estava molhada. Os pneus dos blindados afundavam na lama vermelha. O drone sobrevoava em silêncio, guiado por um operador escondido a 3 quilômetros de distância. Cada passo que dávamos era comunicado por gestos. Cada respiração, medida. Cada ruído, calculado. Localizamos o primeiro dos irmãos às 06h22, saindo de um galpão com um fuzil no ombro. 2 homens atrás dele. Dei o sinal. Equipe Sul, interceptação nível 3. Atenção ao perímetro. Em 3 minutos, o homem estava rendido, algemado e imobilizado. Nenhum disparo. Nenhuma resistência. O segundo foi encontrado numa casa de apoio. Dormia com uma arma na mão. Acordou com 2 operadores ao lado da cama. Tentou reagir, mas hesitou ao ver o laser do taser sobre o peito. Rendeu-se. O terceiro foi o mais difícil, o mais inteligente, o mais perigoso. Tentou fugir por um caminho alternativo que levava a um matagal denso. Se não fosse pela cadela Zara, do nosso grupo de operações com cães, ele teria escapado. Ela farejou, avançou e nos levou até uma trilha improvisada. Quando o encontramos, ele estava escondido numa espécie de bunker subterrâneo, com arma, comida, dinheiro e um rádio de onda curta. Estava pronto para resistir por dias. Ele está cercado, disse no rádio. Fale com ele, general. Talvez com a senhora ele escute. Peguei o rádio. A voz dele era firme, cínica. Se mandarem entrar, eu atiro. E não erro. Eu sei, respondi. Por isso ninguém vai entrar. Só eu. Tá achando que é filme de ação, é? Tô achando que você tá com medo. Silêncio. A Zara te achou. Continuei. E agora só tem uma entrada. A gente bloqueou o sistema de ventilação. Tá começando a faltar ar. Tem 2 opções. Sair andando ou sair carregado. Mais silêncio. Depois, a respiração dele mudou. Ouvi um movimento. Um som metálico. E então, uma frase. Abre a escotilha.
Tô subindo. Às 07h54, o último dos Farias foi rendido, desarmado, em silêncio, e com um olhar de quem sabia que não teria outra chance. As imagens da rendição foram captadas pelo drone, divulgadas em nota conjunta da Força Tarefa Nacional. E em menos de 2 horas, meu nome estava em todas as redações. Coronel Carla da Silva, responsável pela captura dos criminosos mais procurados do Brasil. Naquela noite, não houve festa, não houve discurso. Só um banho frio, um uniforme pendurado e uma ligação curta do Comando Central. Parabéns, coronel. O país agradece. 2 dias depois, fui convocada para reunião extraordinária. Me foi entregue um documento com o aviso de que meu nome havia sido aprovado, por unanimidade, para promoção à patente de general de brigada, a mais jovem da ativa e a única mulher da região naquela hierarquia. Recebi o bastão de comando numa cerimônia simples. Farda limpa, sapato lustrado, espada no coldre e cap alinhado. Meus colegas estavam lá. Minhas subordinadas também. Meus superiores, alinhados na fileira. Mas não houve flores, nem pais, nem irmãos, nem avós, nem menção familiar. Só uma cadeira vazia na primeira fileira, a que minha mãe ocuparia, e a que meu pai teria coragem de evitar. Naquele dia, ao sair da cerimônia, vi que meu nome começava a ser citado em redes sociais, em grupos de oficiais e até em manchetes. Mas eu não me iludia. Sabia que o brilho do dia seguinte também traria sombra. Sabia que os que me ignoraram até ali viriam, um por um, estender as mãos. Menos ele. E mesmo assim, quando recebi o convite para a reunião de família, eu fui, de roupa comum, sem estrela no ombro, sem espada, porque eu sabia que o que viria seria o teste final. Não provar quem eu era, mas ver se ele ainda tentaria negar. Ele tentou, até o sobrinho gritar a verdade na frente de todos, e o queixo dele cair. A mensagem chegou numa sexta-feira às 06h02, direto da Secretaria de Pessoal do Exército. O assunto era lacônico. Promoção confirmada, diário oficial da União. Não trazia emoji, não vinha com parabéns, mas eu já sabia. Sabia desde o silêncio no rosto do general que me entregou o envelope selado 2 dias antes, após a Operação Farias. Sabia quando assinei a ficha de histórico funcional e o sargento responsável me olhou nos olhos e disse: primeira mulher no comando da 2ª Brigada de Patrulhamento Fronteiriço. Abri o documento com as mãos firmes, mas o coração disparado. Li linha por linha, até encontrar meu nome completo entre os promovidos. Carla Mendes da Silva, promovida ao posto de general de brigada. Não chorei, não tremi, não vesti farda de gala, nem fiz live, nem corri para contar para ninguém. Só fechei os olhos, sentei na cadeira da minha sala e respirei como quem voltou de um mergulho muito fundo. Eu tinha chegado onde ninguém achava que eu chegaria, nem ele. Naquela manhã, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Respondi e-mails, conduzi reunião com o setor de logística, coordenei a substituição de viaturas e aprovei um pedido de recursos para treinamento de sargentos. Tudo igual. Até que, ao meio-dia, meu nome começou a aparecer nos jornais. Promoção histórica. Primeira mulher assume comando da 2ª Brigada em 67 anos. De filha renegada a general de elite. Força e estratégia. A mulher por trás da prisão dos Farias. As matérias me citavam com reverência. Falavam da minha trajetória, do currículo, da resistência, da coragem. Uma repórter escreveu: ela não apenas quebrou o teto de vidro, ela entrou pela porta da frente e fez questão de deixar a porta aberta para outras entrarem. Recebi mensagens de colegas da ativa e da reserva, de soldados que eu formei, de capitães que antes desconfiaram de mim e agora me chamavam de senhora. Recebi até mensagens de jornalistas querendo saber se eu me considerava um símbolo, mas não recebi nenhuma mensagem da minha família, nenhuma ligação, nenhuma menção, nada. A casa onde nasci ficou muda. O grupo da família no WhatsApp continuava mandando figurinhas de bom dia e correntes sobre óleo de coco. Meus irmãos postavam selfies com seus filhos no parquinho. Uma tia compartilhou uma receita de torta de frango. Mas meu nome era como se não tivesse existido. Era como se, para eles, a mulher que chegou a general fosse uma invenção da imprensa. Tive a confirmação do silêncio alguns dias depois,
quando minha irmã me ligou para dizer que nossa prima ia fazer um jantar para comemorar a conclusão do curso de pedagogia. Um jantar íntimo, segundo ela. Só a família. Você vai? Ela perguntou. Eu hesitei por um segundo. Perguntei mais por ironia do que por desejo. Alguém comentou sobre a promoção? Ela ficou em silêncio. E então respondeu. Ah, pai comentou por alto. Disse que você deve estar se achando agora. Foi quando entendi. O silêncio não era esquecimento. Era escolha. Era uma forma sutil, ou nem tanto, de recusar aquilo que ele nunca teve coragem de alcançar. Meu sucesso era um espelho que ele não queria encarar. Então apagava. Como se pudesse deletar minha trajetória, ignorando os títulos. Na semana seguinte, participei de uma cerimônia nacional em Brasília. Recebi a medalha de honra ao mérito das mãos do ministro da Defesa. Usei o uniforme de gala, com todas as insígnias. Fui fotografada, filmada. Aplausos se ergueram de um auditório lotado. Mas no fundo, eu só pensava em uma coisa. Quem vai me aplaudir quando eu tirar essa farda? No avião de volta, sentei à janela. Olhei para o céu se tingindo de vermelho sobre as nuvens. E lembrei da menina que dormia num quarto sem cortina, com um pai que batia a porta toda vez que ela falava em servir ao exército. Lembrei da adolescente que escondia a inscrição do concurso debaixo do colchão. Lembrei das vezes em que, deitada numa beliche de quartel, ouvia as outras meninas contando histórias de infância. Histórias de abraço, de incentivo, de café da manhã com pão quente. E eu só ouvia. Eu cheguei lá. Mas cheguei sozinha. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre o vazio que vem depois da conquista quando você não tem para quem ligar. Ninguém fala sobre como é sentar numa sala cheia de oficiais e perceber que a parte mais difícil não foi o treinamento. Foi sobreviver aos dias em que você teve que se convencer de que merecia estar ali, porque o mundo inteiro dizia que não. Desembarquei sem uniforme, com uma bolsa no ombro e um cap guardado na mochila. Entrei no carro oficial, deixei o motorista me levar até o batalhão. E lá, no silêncio da minha sala, abri o e-mail da minha irmã. Tinha chegado um convite. Reunião de família na casa da tia Lourdes. Todo mundo confirmado. Até o pai. Fiquei olhando para a tela. A festa seria num sábado. Sem motivo especial. Só porque era bom juntar a família de vez em quando. Pensei em recusar. Pensei em ignorar. Mas algo me incomodava. Não raiva, nem mágoa. Algo mais frio. Curiosidade. Queria ver se ele ainda teria coragem de rir. Se ainda me chamaria de soldada. Se, mesmo depois da manchete no Jornal da Cidade, da foto no mural da Câmara Municipal, do meu nome na lista de autoridades estaduais, ele ainda seria capaz de fingir que eu era pequena. Aceitei o convite. Respondi apenas, eu vou. E quando entrei naquela casa, como você já sabe, ninguém esperava que alguém a reconhecesse. Mas aconteceu. E no instante em que o sobrinho gritou, ela é a general que prendeu os Farias, meu pai não teve onde se esconder, porque não havia mais como negar. Naquele momento, tudo que ele ignorou durante anos se empilhou como um dossiê sobre a mesa. Não dito por mim, mas pelo mundo, pela história, pelas manchetes, pela autoridade que vinha sem farda, sem cap, sem grito, e que ainda assim se impunha como uma muralha diante da arrogância dele. O silêncio dele foi tudo o que eu precisava. O céu estava nublado naquele sábado. Não chovia, mas a cidade carregava aquele cheiro de chão seco prestes a virar barro. Estacionei o carro 2 ruas antes da casa da tia Lourdes. Fiz isso de propósito. Queria caminhar um pouco, pensar, organizar os pensamentos antes de cruzar aquele portão e enfrentar mais uma vez o palco informal onde minha identidade sempre foi distorcida pela boca dos outros. Vesti uma camisa azul marinho, discreta, calça social escura, sapato baixo, cabelos presos, sem maquiagem, sem farda, sem símbolo de posto. Levei comigo apenas uma sacola com uma garrafa de vinho e um livro que sabia que ninguém ali leria. Antes de sair do carro, olhei para o espelho retrovisor. Encarei meu próprio rosto por alguns segundos. Vi linhas que não estavam ali 5 anos antes. Olheiras finas, marcas de quem viu o que não devia ter visto tão cedo. E por um momento me perguntei, vale a pena voltar para isso? Mas fui. A casa da tia Lourdes tinha o mesmo portão enferrujado de quando eu era adolescente. O mesmo jardim mal cuidado, com a samambaia ressecada e a cadeira plástica encostada no muro. O som da conversa vinha de longe. Risos,
música ambiente, cheiro de churrasco. Entrei pelo corredor lateral e dei de cara com o primeiro par de olhos surpresos. Meu primo Leandro, agora mais careca e mais barrigudo. Carla, olha só, a sumida apareceu, ele disse alto, o suficiente para chamar atenção. Em segundos virei atração. As tias vieram abraçar. Os primos apertaram a mão. As crianças me olharam com desconfiança, como se eu fosse uma convidada estranha. E lá no fundo do quintal, no mesmo canto de sempre, com o mesmo copo na mão, estava ele, meu pai, sentado na cadeira de madeira, de pernas cruzadas, camisa polo desbotada, aquele olhar meio semicerrado de quem já bebeu o suficiente para se sentir no comando. Ele me viu. Levantou o copo levemente, como quem diz, olha quem veio, e não disse uma palavra, nem oi, nem como vai, apenas aquilo, um gesto seco, simbólico, tão habitual quanto ofensivo. Aquele copo no ar era a saudação mais próxima que eu teria. Fui até minha avó, dei um beijo na testa dela, senti o cheiro do creme que ela sempre usava no cabelo. Sentar ao lado dela era o único abrigo possível naquele lugar, mas mesmo ela parecia mais fraca, mais esquecida, mais longe. Os anos corroíam tudo, menos o veneno do meu pai. Depois de alguns minutos, fui pegar um copo d'água, e foi no caminho de volta que escutei. E aí, Geraldo? A Carla tá no exército mesmo, né? Perguntou um dos tios rindo. Meu pai, sem pensar, respondeu alto. Tá sim, mas é só uma soldada. Só uma soldada. 3 palavras. Simples, cortantes, repetidas pela 1000ª vez, na frente de todos, com aquele riso embutido que dizia mais do que o som. Ela não é nada. O comentário se espalhou como óleo na água. Um riso abafado aqui, uma sobrancelha erguida ali. Alguns tentaram mudar de assunto. Outros apenas assistiram. Eu congelei. O copo de água tremeu na minha mão. Por um segundo, respirei fundo, segurei a raiva e lembrei de tudo que vivi para não precisar provar nada a ele. Mas ele ainda achava que podia me diminuir com 3 palavras, na frente de todos, como se eu ainda tivesse 14 anos. Como se ainda usasse tênis sujo e mochila nas costas. Como se as décadas de serviço pudessem ser apagadas com um riso de boteco. Fiquei em silêncio. Caminhei até a cadeira mais próxima. Me sentei com a coluna ereta e apenas observei. Eles falavam sobre política, sobre o preço da carne, sobre como os jovens de hoje não querem saber de nada. Meu nome não voltou à conversa. Eu era um espectro ali, um elemento decorativo, um lembrete incômodo de algo que eles preferiam fingir que não existia, até que algo aconteceu. No portão da frente, um dos sobrinhos de um primo, garoto novo, uns 20 e poucos anos, camisa de faculdade, entrou correndo com o celular na mão, ofegante, excitado, com o rosto em estado de choque. Gente, vocês viram isso aqui? Ninguém respondeu. O garoto parou no meio do quintal e girou o celular para que todos vissem a tela. Caramba, é ela, a general que prendeu os irmãos Farias. O som das cadeiras rangendo, as conversas cessando, os rostos se virando, as mãos tremendo para alcançar os próprios celulares. E ali, no meio daquelas pessoas que me tratavam como invisível, alguém finalmente disse: Espera. Carla, é você? Levantei o olhar. Assenti com a cabeça. Simplesmente. Sem sorriso. Sem fanfarra. Só um sim, mudo. Meu pai ainda segurava o copo, mas agora o vinho escorria pela lateral. O rosto dele perdeu cor. O maxilar travou. E pela primeira vez, ele não sabia o que dizer. A voz do garoto continuou. Tá aqui, ó. General Carla M. Da Silva liderou a operação que desmantelou o maior esquema de tráfico da região centro-oeste, promovida após a ação conjunta com a PF. Tem até vídeo. Olha aqui. Um silêncio se espalhou, mas não era um silêncio de desatenção. Era o silêncio de quando o chão cede, de quando a mentira não pode mais sustentar o teatro, de quando o deboche morre pela força dos fatos. Meu pai me olhou. Pela primeira vez em anos, me olhou de verdade. E não encontrou o que esperava, porque eu não sorri. Não o desafiei. Não levantei. Eu apenas existi, com toda a força que ele tentou negar. E naquele momento, o título que ele tentou esconder explodiu no centro da família. Não pelas minhas palavras,
mas pelas palavras do mundo. E isso foi a vingança mais silenciosa e implacável que eu poderia desejar. É curioso como, em certos momentos da vida, a gente não precisa levantar a voz, não precisa se justificar, não precisa entregar currículo, nem gritar posto. A verdade, quando bem construída, caminha sozinha. E naquela tarde abafada, no quintal mofado da casa da tia Lourdes, a minha verdade cruzou o portão principal carregada nas mãos de um garoto que eu mal conhecia, mas que conhecia a mim melhor do que toda a minha família reunida. O nome dele era Henrique, estudante de direito, filho da prima Marina, aquela que sempre dizia que o importante era manter a discrição, pois foi ele, com o rosto ainda suado, camisa de faculdade colada no peito e o celular tremendo nas mãos, quem repetiu com a voz trêmula e cheia de incredulidade: "Gente, vocês não estão entendendo. Ela é a general que prendeu os Farias." E como se aquelas palavras tivessem acionado algum mecanismo oculto na realidade, tudo em volta parou. O garfo da tia caiu no prato. O primo Leandro interrompeu a piada sobre o preço do arroz. Até o tio Reinaldo, que nunca tira os olhos do espeto, parou de girar a carne. Um segundo antes, eu era a soldada sumida. Um segundo depois, era a mulher estampada na tela do G1, do UOL, do Jornal da Cidade e do grupo da delegacia do tio da vizinha. A mulher que, com nome e sobrenome, chefiou a operação que desmontou um dos maiores esquemas de narcotráfico do Brasil. A tela do celular passou de mão em mão. Uns se aproximavam para ler, outros fingiam desinteresse, mas mantinham a orelha atenta. E foi então que, como num eco crescente, os nomes começaram a ser ditos. General Carla da Silva. É ela mesma, ó, a foto aqui. Meu Deus, ela estava na Globo News outro dia. A gente tem uma general na família e ninguém falou nada? A senhora é mesmo do exército? Comandou tudo isso? Você estava no helicóptero que desceu no Morro do Cedro? Eu apenas olhava, em silêncio, bebendo minha água gelada com as costas retas e o queixo erguido. Não sorri, não neguei, não exibi medalhas nem disse "eu avisei", porque tudo o que precisava ser dito já estava na boca dos outros. E então alguém, do fundo da sala, onde sempre ficam os mais céticos, sussurrou alto demais: "Isso é de verdade? Ou é só um apelido?" Henrique, ainda de celular na mão, respondeu: "Tio, a senhora aqui, não só é de verdade como foi promovida há poucos dias. O exército anunciou. Tá em tudo quanto é lugar. A mulher é general mesmo. Posto alto. Um dos mais altos." Outro primo comentou. E o pai dela ainda teve a cara de pau de dizer que ela era só uma soldada. As palavras ricochetearam no ambiente e pousaram com força no copo que meu pai ainda segurava. Ele continuava sentado, imóvel. O copo escorregava um pouco na mão, como se o calor do vidro tivesse derretido os últimos fiapos de controle que ele ainda achava que tinha. Pela primeira vez, não riu, não bufou, não fez piada, não rebateu. Só ficou calado. E o silêncio dele foi mais alto do que qualquer grito. Eu o observei. Quis procurar nos olhos dele algum traço de orgulho, algum lampejo de reconhecimento, mesmo que mínimo, mesmo que escondido sob o véu da vergonha. Mas não havia. O que vi foi o vazio. O mesmo vazio que ele deixou em mim durante anos. Só que agora, era ele quem carregava. Henrique voltou a falar. Essa operação foi enorme. Pegou os 3 chefes. Os caras tinham conexão internacional. Estavam intocáveis há quase 5 anos. Ninguém conseguia chegar perto. Mas ela conseguiu. Minha prima, mãe do garoto, me olhou como se estivesse vendo um holograma. "E por que você nunca contou nada, Carla?" Eu respirei, devagar, e só disse: "Porque nunca perguntaram." Foi como uma navalha atravessando a sala. A frase era simples. Mas ali, no meio daquelas pessoas que tantas vezes fingiram que minha carreira era um capricho, um erro, uma fuga, ela bateu como sentença. Porque era verdade. Nunca perguntaram. Nunca quiseram saber. Só zombaram. Uma tia tentou suavizar. "Mas é que você também nunca vinha." Ficou distante da gente. Henrique cortou, com a firmeza de quem já entendeu muito mais do que os próprios pais. Distante. Ou afastada. Porque é diferente. Ela não se afastou. Ela foi empurrada. Aquela mesa, a mesma que me ignorou em aniversários, que nunca me convidou para Páscoa, que fazia piada sobre mílico e gente fardada,
agora se contorcia. Cada um reagia à sua maneira, uns mudando de assunto, outros desconversando, mas todos constrangidos, menos meu pai. Ele finalmente largou o copo, encostou-se na cadeira, cruzou os braços e, por um segundo, olhou diretamente nos meus olhos. Aquela era a primeira vez, em mais de uma década, que ele me olhava sem arrogância. Não havia admiração, mas também não havia escárnio. Só havia peso, um reconhecimento calado, tardio, incômodo. E mesmo assim, ele não disse nada. Mas não precisava, porque agora ele não tinha mais como fugir do que eu era, do que eu havia me tornado. Não era mais a filha rebelde, nem a menina que saiu de casa com uma mochila e um sonho. Não era mais a soldada, nem a que meteu a cara no quartel. Agora, era a general que o país reconhecia, e a família, finalmente, não conseguia mais esconder. Henrique se aproximou. Me entregou o celular, mostrando um comentário na notícia. Impressionante. Que mulher, que carreira, que exemplo. Ele sorriu e disse baixo. A senhora me representa, sabia? Eu apenas assenti. Não tinha mais o que dizer. O jogo tinha virado. E eu nem precisei mover uma peça. Não foi um escândalo, não foi uma explosão. Não houve gritos, nem aplausos, nem confrontos. O que aconteceu depois da revelação foi algo muito mais corrosivo, muito mais devastador. O que aconteceu foi o silêncio, aquele silêncio denso que escorre pelos cantos da sala e penetra nas frestas da mobília como fumaça invisível. Um silêncio que carrega peso, desconforto, vergonha e a sensação nítida de que algo ali acabou de desabar e não tem conserto. Meu pai ainda estava sentado, braços cruzados, olhar fixo no chão. O copo, que antes segurava como um troféu de desprezo, agora estava vazio e esquecido ao lado da cadeira. O vinho que respingou na calça sequer mereceu a tentativa de ser limpo. Ele não se mexia. Apenas respirava de forma estranha, como se cada inspiração exigisse que ele aceitasse algo que sempre lutou para negar. A família também estava diferente. As bocas se fecharam. Os sorrisos falsos evaporaram. A trilha sonora de churrasco e pagode sumiu como se alguém tivesse arrancado a tomada. Nem os filhos dos primos corriam mais. Até o cachorro da casa, que antes latia sem parar, agora dormia encolhido perto da porta da cozinha. Era como se o ambiente todo soubesse que algo ali havia mudado de forma irreversível. Alguns tentavam disfarçar. Tia Sônia, por exemplo, fingia ler a embalagem de maionese como se fosse um tratado sobre geopolítica. Primo Jorge passava o dedo sujo de gordura na tela do celular, sem de fato olhar para nada. Os mais novos trocavam olhares entre si, inquietos, como se não soubessem se podiam voltar a brincar. E no centro de tudo, como uma peça que nunca se encaixou, eu. Fiquei sentada. Não levantei. Não fiz discurso. Só permaneci ali, como estive durante toda a minha vida. Presente, mas invisível. Só que desta vez não por vergonha, e sim por escolha. Henrique, o sobrinho que trouxe a verdade pela porta da frente, ainda me olhava com admiração silenciosa. Era o único rosto leve naquele momento. A única presença que parecia confortável em me ver ali. Talvez porque ele me via como eu era. E não como gostariam que eu tivesse permanecido. O tempo passou devagar. 10 minutos pareciam 30. A tia Lourdes tentou salvar o que restava da atmosfera. Vamos cortar o bolo, gente? Tá quase derretendo com esse calor. Mas ninguém se mexeu. Foi então que meu pai se levantou. Não de forma abrupta, nem com raiva. Apenas se levantou, lentamente. Como se cada vértebra da coluna estivesse enfrentando a força da gravidade da própria derrota. Ajustou a camisa que já estava amarrotada. Enfiou a mão no bolso. Caminhou em silêncio até o banheiro, que ficava do lado da lavanderia. Mas o que me chamou a atenção foi o queixo dele. Estava caído, literalmente. Os músculos do rosto, antes sempre duros, duvidosos, cínicos, agora estavam soltos, frouxos, pesados. A mandíbula parecia deslocada do orgulho. Era como se o rosto dele tivesse perdido a arquitetura da superioridade. A expressão que restava era a de alguém que não conseguia mais sustentar o próprio ego. Foi ali que entendi. Ele não estava apenas surpreso. Estava desmontado. Porque a verdade, quando chega pela boca de outro, é muito mais difícil de contestar. Se eu tivesse gritado meu posto,
Ele teria dito que era arrogância. Se eu tivesse exibido medalhas, teria chamado de vaidade. Mas quem trouxe minha história foi o mundo. E o mundo, ele não podia calar. Ele não voltou à mesa. Ficou no banheiro por longos minutos. Quando saiu, já tinha trocado a camisa. E foi direto falar com a tia Lourdes, murmurando algo sobre estar com dor de cabeça e que iria embora mais cedo. Nem sequer olhou na minha direção. Simplesmente pegou a chave do carro, caminhou devagar até o portão e foi embora sem dizer uma palavra. Eu o acompanhei com o olhar. Do mesmo jeito que, quando criança, o via sair de casa batendo a porta, ignorando minhas perguntas. Mas desta vez, eu não senti aquela dor de abandono. Senti apenas o fim da espera, o fim da ilusão de que algum dia ele diria parabéns, o fim da tentativa de caber num mundo que me recusou desde o início. Quando a porta do carro dele fechou e o som do motor se afastou rua abaixo, o clima mudou. Não por mim, mas porque ninguém ali sabia o que fazer sem ele. Ele era o centro, o juiz, o cronômetro. Sem sua presença, tudo parecia exposto. Cada um teve que lidar com sua própria omissão. Tia Marina se aproximou, com uma expressão constrangida. Tentou sorrir, mas a boca não acompanhava os olhos. Carla, eu não fazia ideia. De verdade. É muita coisa. A gente tá meio pasmo, sabe? Assenti, sem emoção. Não era mágoa. Era clareza. Eles não sabiam porque nunca quiseram saber. E agora que sabiam, não sabiam o que fazer com isso. Você vai ficar até o fim? Ela perguntou. Não, respondi. Já cumpri o que tinha para cumprir. Me levantei, peguei minha sacola. Caminhei até minha avó, ainda sentada na sombra, meio alheia, meio presente. Me abaixei, dei um beijo em sua testa e sussurrei. Tá tudo bem agora, avó. Eu consegui. Ela apertou minha mão. Um aperto fraco, mas firme o suficiente para ser resposta. E então saí. Não houve pedido para ficar. Ninguém insistiu. Não houve coro de despedida. Só o som da cadeira rangendo, dos talheres voltando a se mover e de algumas conversas tímidas retomando, como se quisessem reconstruir o que já estava em ruínas. Entrei no carro, liguei o motor e encostei a cabeça no volante por alguns segundos antes de seguir. Não chorei, não ri, só respirei, porque naquele dia, finalmente, eu não precisava mais ser aprovada. E o queixo do meu pai, ainda que não tenha se curvado por vontade, teve que cair diante da verdade. Não voltei mais àquela casa. Não liguei. Não respondi os recados que vieram depois, cheios de frases como "você devia ter contado", "foi tudo muito rápido", "te admiramos", mesmo que em silêncio. Eu já tinha esperado silêncio demais. E naquele momento da vida, meu tempo valia mais do que o esforço de remendar ausências que não nasceram do acaso. Nasceram da escolha. Voltei para minha cidade dias depois da reunião. Fui direto para o quartel. Cumprimentei os soldados, repassei os relatórios, examinei os pedidos de verba da nova remessa de armamento e sentei na minha sala como se nada tivesse acontecido. Porque ali, naquele espaço, ninguém precisava me perguntar quem eu era. Todos já sabiam. Mas havia algo diferente. A forma como olhavam para mim, mesmo dentro da hierarquia rígida, tinha mudado. Não era apenas respeito, era algo além. Era a certeza de que eu não carregava mais peso nas costas, só comando. Que a mulher que entrava ali agora não precisava mais compensar nada, nem provar nada, nem confrontar sombra nenhuma. Era a presença plena, sem farda visível, mas com autoridade que vinha da alma. Na semana seguinte, fui convidada para palestrar num simpósio de liderança feminina nas Forças Armadas. Fui como civil, sem medalhas, sem divisas, sem coldre. Peguei o microfone e falei durante 40 minutos. Não sobre armas, nem táticas, nem estratégias. Falei sobre ausência. Sobre como, às vezes, o maior campo de batalha não é o território dominado por inimigos, mas a sala de jantar onde seu próprio nome é sussurrado com vergonha. Ao final da palestra, uma jovem cadete me esperou no corredor. Tinha olhos marejados e a postura tensa. Disse: "Senhora, minha mãe diz que admira o exército, mas vive dizendo que mulher tem que ser feminina, que isso aqui vai me engolir." Eu quase desisti, até hoje. Eu não respondi de imediato. Olhei nos olhos dela e só disse: "O uniforme é só a primeira camada.
O que te sustenta é o que você acredita quando ninguém mais acredita. Ela chorou. Eu abracei. E foi ali que entendi o que eu havia me tornado. Não só uma general, mas um espelho. Uma resposta para outras que vieram depois. Uma lembrança viva de que não é preciso ser aceita para existir. Basta resistir até que a verdade fale por você. Naquela noite, cheguei em casa e tirei o uniforme com calma. Dobrei peça por peça como sempre fiz. Guardei dentro do armário. E pela primeira vez, não senti que precisava usá-lo para ser quem eu era. A patente estava nos meus olhos. A honra, na minha postura. O comando, na forma como eu escolhia o silêncio ao invés da vingança. O uniforme estava dentro. No dia seguinte, fui caminhar sozinha no parque. Era cedo. O sol ainda não tinha aquecido as folhas e havia orvalho sobre a grama. Parei em frente a um grupo de crianças correndo. Uma delas caiu. Chorou. Outra ajudou a levantar. A vida ali era simples, limpa, direta. E eu me vi naquela menina caída. E depois, me vi naquela que estendeu a mão. E por fim, me vi na que levantou sozinha, limpou os joelhos e continuou correndo, sempre em frente. Recebi mais convites depois, para entrevistas, para programas de TV, até para escrever um livro. Recusei todos, não por medo, mas por escolha, porque minha história não precisava mais ser publicada. Já tinha sido vivida. Meu pai não me procurou, nunca pediu desculpas, nem mandou recado. Mas uma semana depois da reunião, uma prima me contou que ele estava calado, que não comentava mais quando falavam de mim, que guardava os jornais onde saíram minhas fotos, mesmo que dobrados ao meio. Talvez porque pela primeira vez na vida, ele não sabia como lutar contra algo que não podia controlar. E eu me senti livre. Livre da necessidade de ser aprovada. Livre da amargura de ser invisível. Livre da urgência de ter que justificar cada passo. Porque agora eu sabia. O poder real não está em ser reconhecida. Está em não precisar mais disso. Hoje, caminho com leveza. Carrego minha história nos olhos. Minhas batalhas nas mãos. E a minha farda, na alma. Ninguém mais precisa me chamar de general, porque mesmo em silêncio, mesmo sem divisa no peito, mesmo entre pessoas que não sabem meu nome completo, eles sentem, eles sabem, e eu também.